Essa que eu gostei, eu queria saber. Você aceitaria ser um Shark? Participar do Shark Tank? Do Shark Tank. Não. Hoje em dia não, porque pensando assim em alocação de tempo, como eu disse, produzir conteúdo é muito bom. Essa parte seria muito boa. Mas no Shark Tank o que acontece é que o pessoal compra partes de empresas e eles montam um portfólio para isso e eles esperam que algumas empresas não vão dar certo, outras vão dar, mas as que vão dar certo vão dar um resultado muito melhor do que aquelas que vão dar errado. Então pensa que você tem um portfólio de 1 milhão e aí você investe 100 mil em 10 empresas diferentes. Aí 8 quebram. Beleza, você perdeu 800 mil, sobra 200. Uma fica igual. Você não ganhou nem perdeu. Mas a outra, que valia 1 milhão, passa a valer 20 milhões. Seus 10% agora valem 2 milhões. Então só essa empresa pagou todo o prejuízo e deu um baita resultado. O 80-20 que a gente falou. É a lógica do investimento anjo, desse venture capital, né? É fazer isso. Só que você gasta bastante tempo para fazer isso. O Shark Tank é o que a gente vê. Antes tem uma seleção de empresas, tudo. Depois, né, o pessoal vai conversar, vai conhecer o negócio, vai investir, vai ajudar na empresa, porque as empresas hoje não querem só dinheiro, elas também querem o chamado smart money, ou seja, dinheiro e inteligência por trás do dinheiro para fazer a empresa crescer. E isso dá trabalho, consome tempo, e eu prefiro alocar o meu tempo e o meu recurso no grupo primo. Eu acho que vai crescer mais. Lá a gente tem algumas iniciativas de startups que a gente comprou uma parte, mas hoje a gente está muito menos focado em continuar fazendo isso em comparação ao passado. E vocês já pensaram ou cogitam abrir um IPO? A gente já conversou bastante sobre isso, né? E a ideia é que pode acontecer um dia. Para quem não sabe o que é um IPO, uma empresa ela tem a trajetória dela fechada, sem estar aberta para o mercado, e uma hora ela pode falar, olha, se a gente oferecer ações em bolsa de valores, fazendo esse Initial Public Offering, né, uma oferta pública inicial, essa sigla IPO, aí você pega 30% da empresa, vende as ações, o pessoal compra esse dinheiro, entra no caixa da empresa para financiar as operações. E passamos por um ciclo em 2020 e 2021 com vários IPOs, porque foi um momento muito bom para isso. Todo mundo eufórico, aceitando pagar preços altos, ótimo para quem queria vender uma parte da empresa. Agora não tem IPO nenhum, porque os juros estão altos, o dinheiro está caro, ninguém quer financiar uma empresa, quer investir em renda fixa, não vai acontecer. Então, se a gente quisesse, não seria agora. A gente pensa se isso vai acontecer um dia, porque tem uma parte muito chata também de você ter uma empresa pública. Porque tudo que você faz, você tem que estar preocupado com o acionista minoritário. Você ganha milhares de sócios. Exatamente. Né? E é uma preocupação que deve existir. Você não pode sacanear o cara. Pô. Você tem um dever fiduciário com essas pessoas que confiaram em você no final das contas. É muita responsabilidade. Então pode acontecer um dia, mas eu não vejo isso acontecendo num período de menos de 5 anos, por exemplo. E para acontecer, eu não costumo entrar em IPO nos meus investimentos. Por quê? Porque a IPO, muitas vezes, é o pequeno investidor que não sabe nada do que ele está fazendo, que é 90% do mercado, as pessoas não sabem o que estão fazendo, elas vão indicar, simplesmente. Eles vão servir para dar liquidez para os grandes que estão saindo. O que eu quero dizer com isso? Esse exemplo do Shark Tank. Você vai lá e pega uma empresa no Shark Tank. Investe nos caras, né? Compra uma partezinha da empresa. Aí os caras crescem, fazem uma outra rodada de captação, outras pessoas entram, vendem mais uma partezinha, a empresa vai crescendo, fica muito grande. Nisso, quem entrou lá atrás ganha um dinheirão, aí eles querem fazer um IPO. Nessa hora, um monte de gente antiga sai, embolsando o resultado de 10, 20 vezes, 30 vezes do que foi investido, entram os pequenos. E muitas vezes, quando esse cara está vendendo, o dono da empresa, ele sabe muito do negócio dele. Ele sabe que vale a pena vender por aquele preço que estão oferecendo no momento, que é um preço alto. Se fosse um preço baixo, ele não venderia, mas como é um preço alto, ele vende. Então ele está vendendo caro para quem quer comprar. E o resultado de IPO, se a gente for pegar nesse último ciclo, foi terrível. Teve empresa que caiu 80% depois, 90% depois. Então, eu só faria um IPO se o mercado tivesse doido para comprar uma parte da minha empresa e eu pudesse vender bem caro. Se eu ver um dia o Grupo Primo fazendo IPO, pode ter certeza, o preço vai estar nas alturas, porque do contrário eu não vendo. Não teria por que vender. É só se o mercado estiver tão eufórico a ponto de pagar múltiplos realmente muito altos. E você perde também um pouco do controle do barco, né? Acho que também, vira capital aberto é outra coisa. É maluquice. Assim, as empresas que eu acompanho relação com acionista, assim, muito mais de coisas com consumo, é maluquice. É reunião de acionista, você vê que os próximos 2, 3 anos a empresa às vezes até roda no lugar, são decisão, então o que vai agradar, o que não vai agradar.
Então é muito louco, né? Que você precisa ter esse controle se tudo tá conversando com o mercado ou não. Né? Você dá para manter o controle, você continua decidindo, só que o ponto é que as suas decisões se manifestam no preço na hora. Hoje a gente não tem ações negociadas em bolsa. Então a gente decidiu, o preço não muda. Né? Tem ninguém querendo vender o Grupo Primo agora, tem ninguém querendo comprar. Até teve uns fundos que fizeram proposta pra gente, mas a gente não quer vender nesse momento, então não tem negociação. Agora em bolsa tem negociação todo dia, então o impacto da sua decisão aparece na hora. Se o mercado gostou ou não, se ele achou que isso vai ser bom pra empresa ou não. E, enfim, há pontos positivos, porque você consegue botar um dinheiro bom pro caixa no IPO, consegue se financiar mais fácil. Americanas, por exemplo, né? A empresa, provavelmente, um dos caminhos que ela vai ter para, não digo resolver, porque essa situação de 40 bilhões de dívida é muito difícil de ser resolvida. Mas um dos caminhos para se equalizar isso seria emitir novas ações. Você cria mais ações, a empresa tem 1 bilhão de ações, ela cria mais 3 bilhões de ações e vende no mercado. Se vender cada ação por R$1, são 3 bilhões que ela bota para dentro do caixa. Dilui pra caramba, os caras estão lá dentro, mas o grupo de controle fala, agora tem mais dinheiro pra gente poder trabalhar e tentar salvar a empresa. Uma empresa que não está listada em bolsa não consegue fazer isso. Então tem pontos positivos, mas também não é de graça. Nada na vida é de graça, sempre vai ter um lado negativo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Bruno Perini. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado com um outro corte que você também vai adorar assistir. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.